estão em projetos. Sempre os livros que eu encontrava nas prateleiras por aí eram livros muito bem escritos, obviamente, mas assim, escritos por pessoas que estão um pouco longe, né? Ou já foram, ou estão um pouco distante, não estão ali no dia a dia. E aí, em meados de 2020, né, no auge da pandemia, eu inventei de fazer lives com alguns profissionais, né, que eu tinha mais aproximação, que são esses que estão aqui, né? Não sei se as pessoas que estão lá no grupo, se elas lembram disso, né? E aí, eu achava interessante que cada um deles falavam com muita propriedade do tema, né? Cada um que eu chamava tinha muita certeza daquilo que estava falando. E aí veio o gatilho. Quando terminavam as lives, eu chamava eles e dizia assim, gente, o que vocês acham de escrever um artigo, um livro, assim, assado? E todos eles ficavam assim, oi, como assim, Lorena, um livro? E vocês, né, que estão aí, você também é um deles, como assim um livro? Aí eu dizia, gente, em cima dessa propriedade aí que vocês têm, que vocês estão falando. E para minha surpresa, as pessoas aceitaram aquele ditado que diz, né? Tá com medo, mas vai com medo mesmo. Então, as pessoas tinham um certo medo, mas dizia, tá bom, Lorena, eu topo. E como é que vai ser isso? Então, surgiram um monte de dúvidas, tivemos muitas reuniões, engajar esse pessoal todo aqui. Não foi fácil, porque vocês sabem a loucura que é projeto, tirar essas pessoas de projetos, ter um horário com elas, às vezes uns podiam, outros não, a gente ficar conciliando a agenda. E aí, o que aconteceu? Eu fui ler sobre como que era escrever um livro, eu fui pesquisar, né? E pesquisei muitas coisas, fui atrás de muitas editoras, pesquisei 20 editoras, sempre perguntando como que acontece, o que é escrever um livro, mas não é um livro de romance, é um livro técnico, onde terão vários executivos que falam sobre um determinado tema, e as portas se abriram para a gente por algumas editoras, outras nem tanto. Essa menina está ficando doida, não sei o que é isso. Então, foi esse engajamento, assim, de chamar as pessoas e sempre foi muito bem-vindo. Aí, nós fizemos um mapa mental, né? Eu sei que o início de tudo foi um mapa mental que nós todos fizemos sobre os temas, para que os temas, eles não se esbarrassem de uma forma diferente. Então, a ideia era que cada um que escrevesse, o outro tivesse uma continuidade daquilo, de uma forma fluida, de uma forma, assim, glamourosa, que não fosse, taxou aqui, eu vou começar a pular, né? E a ideia que foi aí onde entrou a Márcia Rua na história, ela vai falar um pouquinho também disso, né? Que ela, com a expertise de jornalista, expertise técnica, ela foi colocando, encaixando esses temas direitinho. E um desafio grande também foi pegar o depoimento da dona Luísa Helena Trajano, né? Porque quando eu idealizei o livro, eu queria ela atrás da capa do livro, dizendo, falando sobre a gestão da mudança organizacional. Então, esse também foi um grande desafio, assim, que eu fiquei muito emocionada quando ela, de próprio punho, ela enviou o que ela queria falar sobre a gente, né? Eu mandei a foto de todo mundo, o LinkedIn de todo mundo. Olha, dona Luísa, por favor, assim, passei por 5 triagens até chegar nela, mas somos profissionais, somos limpinhos, somos profissionais assim de mercado, nós precisamos. E aí tivemos outros depoimentos de executivos influentes no mercado, Laércio Cosentino, que é o dono da TOTUS, o Leonardo Lomba. Então, assim, tivemos esses depoimentos. Tivemos uma honra muito grande de ter também o prefácio, o prólogo, escrito pela Líria Faria, pela Francineire Souza, a conhecida Fran Natura. Enfim, foi uma experiência. E o que é mais interessante é que, assim, eu escolhi essas pessoas que estão aqui, mas escolhi outras pessoas também. Muitos desistiram no meio do caminho. Muitos, quando eu convidei, disseram, não consigo, né?
E o tempo todo, quando mesmo com todos esses profissionais que eu super admiro, eu olhava para um e dizia, pô, por que eu não chamei fulano? Por que eu não chamei esse cano também, né? Por que eu não chamei a Ana Martim? Por que eu não chamei aqui a Marlene Quidera? Por que eu não chamei a Carla Grandelli? Por que eu não chamei fulano? Por que eu não chamei? Então, assim, eu tenho na minha cabeça que eu vou fazer um segundo volume, chama dessas pessoas maravilhosas aí de mercado que eu admiro tanto. Então, o que eu tenho para dizer? Essas pessoas que estão aqui, esses profissionais que estão aqui, que escreveram o livro aí, que entraram nesse engajamento, são pessoas que eu admiro demais. Eu sempre digo para eles que são os meus ídolos, estão aqui, né? São pessoas que eu admiro demais, que eu tenho muito respeito, que estão no mercado aí há anos, labutando, né, tentando fazer a diferença, tentando fazer a transformação, que a gente sabe que a nossa área não é fácil, né? Então, foi onde tudo começou. E hoje eu estou muito, muito feliz, muito emocionada pelo privilégio de estar aqui com eles, e principalmente pela CNP, que é um órgão também que eu admiro demais, que eu tenho muito respeito. Então, vou parar de falar um pouquinho aí, agora a gente vai passar para a Marcinha. Muito obrigada, Adriana. Obrigado, Lorena. E, bem, como você falou, foi uma jornada bem difícil, né? E graças a Deus que a gente teve, né, a Márcia te ajudando todo esse caminho, né? Então, Márcia, conta um pouquinho para a gente, né? Como foi essa sua experiência? A gente, como gerente de mudança, a gente tem que ser bem resiliente, né? Mas chega umas horas que às vezes até abusam, né? Então, eu sei que essa jornada foi bem dura. Queria que você contasse um pouquinho para a gente como foi, né? Toda a sua participação extremamente importante nesse processo e como que foi essa experiência para você. Legal, Adrian. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Obrigada, Adrian. Obrigada, CMP, Fabiano, por ter nos convidado para estar aqui hoje. É um grande prazer estar no meio de tantos changers que a gente, né, gosta tanto de falar e conversar e trocar figurinha o tempo todo. O Adrian não só é um belo de um apresentador de webinar, mas como também o autor do nosso primeiro capítulo do livro. Verdade. Conta de forma, né, muito didática e muito legal toda a trajetória aí desse tema, gestão de mudança, e as tendências na visão dele, né? Então, super obrigada, Adrian. Gente, assim, diferentemente da Lorena, que sempre teve o sonho de escrever, eu nunca tive esse sonho de escrever um livro, mas por quê? Porque eu sou muito da prática e nunca sobra tempo para pensar numa coisa dessa, né? Eu tenho certeza que para a Lorena também não sobra, mas, enfim, nunca tive esse sonho. Mas, assim, quando a gente se reuniu e toda essa história que a Lorena contou, eu fui uma das entrevistadas, né, Lô, nas lives que ela resolveu fazer em 2020, e quando ela me convidou, aceitei de coração. Era só escrever um capítulo, né, Lu? Era só escrever um uma artigo, coisa era escolher um simples. tema, escrever um artigo e pronto, né? E vida que segue. Alguém ia fazer a mágica acontecer, alguém ia fazer o livro acontecer. Mas no decorrer do tempo, né, a gente percebeu, né, era a nossa primeira vez, era a primeira vez, acho que de todos, não de todos, tem autor aqui que já escreveu o livro, mas era a minha primeira vez, da Lorena, e a gente começou a perceber, né, que tinha uma caminhada, que tinha algumas etapas para a gente cumprir ali, a partir do momento em que as pessoas, em que nossos colegas aqui, eu e Lorena, colocamos aquelas ideias todas no papel. Então, Lorena me fez esse convite, eu abracei de coração, como uma missão, assim, né, Lu, bem de coração mesmo, para fazer toda essa parte de coordenação técnica, ou seja, né, padronizar, levar um material com a maior qualidade possível para vocês, o mais didático possível, né, organizar esses capítulos, enfim, todo esse trabalho dos bastidores aqui, né? Eu que sou jornalista de formação, a gente, né, tem uma veia assim, que fez, né, acrescentou valor aí nesse trabalho do grupo. E no final saiu, a gente tem aqui todos, tenho certeza que estamos muito orgulhosos dessa obra que hoje está pronta, está à venda, e o maior
objetivo nosso aqui é compartilhar conhecimento, pessoal. Assim, minha opinião, acho que da Lorena também, não tem objetivo mercadológico aqui. Ninguém vai ganhar dinheiro com isso, né, Lu? É muito mais, o objetivo aqui é justamente isso que está escrito na capa aqui, uma coletânea escrita por profissionais apaixonados pela arte de conduzir pessoas no caminho desafiador da mudança. Então, assim, somos profissionais da prática, né, que acumulamos uma bagagem aí que é relevante para compartilhar com todos, e esse foi o nosso maior objetivo. Adrian. Show, Márcia, muito obrigado, né? E só para reforçar, né, uma participação não só incrível, como foi todo, né, a fundação aqui para a nossa equipe. Então, agradeço aqui em nome de todos também todo o empenho que você colocou nesse projeto, né? Eu gostaria agora, sim, a gente tem muitos autores, né? Então a gente vai falar um pouquinho com cada um deles, rapidinho por tema, né? E como a Márcia falou, eu abri o livro, então só vou dar um pouquinho, né, a ideia de como que foi essa abertura, né? Então a gente fala um pouquinho da história de gestão de mudança, desde as primeiras citações lá atrás, falamos desde Lewin, de Unfreezing, né, e Freezing, até chegar no mundo moderno, como a prática vem crescendo hoje e tomando corpo e tomando relevância nas organizações, e como isso está sendo para o futuro, né? Principalmente com o advindo de muita informação, muitos dados, muitos sinais que a gente pode coletar, principalmente dados comportamentais, comportamento de trabalho. A tendência é que a gente agora consiga utilizar cada vez mais esses dados para tomada de decisão em gestão de mudanças, né? E conseguir fazer engajamentos cada vez mais personalizados, né, individualizados e voltados, né, utilizando a tecnologia para auxiliar a gente nessa jornada, né? E tudo que a gente tem feito, né, no momento em gestão de mudança, a gente tem aqui, eu vou dividir basicamente chamando os autores em 3 grandes blocos aqui, né? Primeiro, os autores que falaram sobre as competências de GMO, né? Depois, falando um pouquinho sobre o dia a dia de GMO, né, de gestão de mudanças organizacionais, e depois sobre cultura organizacional e liderança, né? Então, para começar falando um pouquinho sobre habilidades e competências de GMO, queria chamar um pouquinho aqui a Monique, né, que falou com a gente sobre gestão de mudanças organizacionais e as habilidades que fazem a diferença em um mundo em constante transformação. Então, Monique, bem-vinda e obrigado novamente, né, por ter nos acompanhado nessa jornada. Obrigada, Adrian. Primeiro, agradecer a Lorena e a Márcia, né, que conduziram esse trabalho de uma forma tão brilhante. Márcia falou que não era o sonho dela, né, mas virou o sonho dela e ela abraçou como se fosse, e sonhamos todos juntos no final das contas, e as duas fizeram esse sonho acontecer. Então, muito obrigada. Eu sou Monique Lepeletier, para quem não me conhece. Trabalhei durante alguns anos com Change na Raizen, né, uma empresa que atua aí no setor sucro energético. E, diferente de muitos dos meus colegas, eu não trabalhava com gestão da mudança diretamente em projetos de TI, né? Então, esse foi um ponto que eu até falei com a Lorena quando ela me convidou. Eu falei, mas, ô, Lorena, eu nem sei mexer no SAP. E aí ela falou, não, Monique, mas tudo bem, como que você fazia GMO? E aí eu expliquei para ela como que era a minha atuação de GMO em outros tipos de projetos, principalmente em projetos ágeis dentro da empresa. E foi muito legal nossa live e, consequentemente, aí escrever esse artigo que fala sobre as habilidades e as competências de gestão da mudança organizacionais, que são tão importantes de serem pontuadas, levando em consideração quando a gente fala de indivíduos, né? E a mudança, apesar da gente querer que ela aconteça no coletivo, ela precisa ter esse olhar para o indivíduo. E quando a gente fala de seres humanos se relacionando, é preciso a gente entender e perceber as competências que são necessárias nesses relacionamentos. Não só competências técnicas, como também algumas competências comportamentais que são de suma importância nessas relações, para que a gente possa conduzir essas pessoas nesse caminho desafiador da mudança, aí, que é o que está na capa do nosso livro. Então, foi muito gostoso escrever esse artigo.
me trouxe até muitos insights, né? Porque eu ia escrevendo e aí eu ia lembrando. Hoje eu não atuo diretamente com gestão da mudança organizacional, eu saí da empresa, agora eu tenho uma empresa, né? Eu tenho uma aceleradora de empreendedoras que se chama UOL, então eu atuo ajudando mulheres a fazer gestão de negócios. Porém, ainda que em pequenos negócios, mudanças acontecem o tempo inteiro. E eu trouxe toda essa minha bagagem de gestão da mudança organizacional, todas essas habilidades, essas competências, eu trouxe para dentro dos pequenos negócios. Claro, com algumas adaptações. E lendo também os capítulos de vocês, que meus colegas escreveram, me trouxe ainda mais insights, né, da experiência de cada um, para aplicar nesses pequenos negócios em que eu atuo hoje, junto com as minhas clientes empreendedoras. Então, eu falo que gestão da mudança organizacional, tudo bem se eu não sei mexer no SAP, porque eu acho que a gente tem que gerenciar a mudança na nossa vida o tempo inteiro, em todos os negócios, de todos os tamanhos e de todas as áreas, porque as mudanças, a única certeza que a gente tem nessa vida é que tudo vai mudar o tempo inteiro, né? Então, a gente precisa estar preparado com as nossas habilidades para poder lidar com essas mudanças. É isso, Adria. Obrigada a todos, viu, por poder dividir esse livro com vocês. Perfeito. Obrigado você também, Monique, pela toda a participação, capítulo excelente também, né? E agora eu queria chamar também a Daniela para falar um pouquinho para a gente, né, da evolução do perfil profissional e a importância das soft skills dentro das transformações do mercado nos últimos anos, né? Então, bem-vinda, Daniela, e obrigado também por estar com a gente na jornada. Obrigada, boa noite a todos. Realmente é até uma emoção, né, Adra, estar aqui com vocês, com todo mundo. A gente chega até a se emocionar, literalmente, né? Faço as palavras da Monique também, a satisfação de fazer parte desse projeto. Também não tinha na minha cabeça de escrever um livro, tá? Né? Dizem que tem que escrever um livro, plantar uma árvore, né? E ter um filho. Eu já tenho uma filha, já tenho um livro, agora só falta eu plantar uma árvore, né? A não ser que aquele brotinho de feijão lá, quando a gente aprende lá no comecinho, já vale aí como uma árvore. Vim para contribuir, que acho que é isso, né? Todo mundo contribuiu para o livro. Eu também não sou uma profissional que atuou 100% em gestão de mudança, tanto que foi uma das perguntas que eu fiz para a Lorena, né? Eu sou daquele RH puro, né? RH, treinamento e desenvolvimento, passei por grandes empresas também, fui head dessa área de DHO, né, e atuando muito em processos seletivos, contratação de várias áreas, né, então desde um técnico de uma pessoa específica em TI até uma pessoa específica numa área de comunicação. E não tem como não falar de mudança dentro aí dessa parte de desenvolvimento do mercado em relação a softs e hard skills, até porque eu lido com isso todos os dias, gente, todos os dias eu faço análise comportamental, né? Desde a análise com ferramentas do mercado, desde a análise junto às empresas hoje que eu presto serviço, hoje eu estou à frente da minha consultoria, está fazendo aí 2 anos, então estou à frente da Yellow, onde de fato consigo contribuir aí dentro dessa análise e atuando na gestão de mudança, que é o que a Monique falou. A gestão de mudança ela acontece desde o pequeno, médio e a grande empresa. Eu também faço parte de um movimento muito grande de mulheres empreendedoras, faço parte de um núcleo muito forte, né? Onde a gente também atua em gestão de mudança. Inclusive, dentro deste núcleo, eu estou atuando em gestão de mudança. Lógico que vocês que vão me auxiliar aí dentro, né, das ferramentas específicas. Mas é uma satisfação mesmo. Eu acho que a gente tem que hoje falar de comportamento humano, nós temos que falar de comportamento profissional dentro do perfil. Hoje, o que traz o profissional para qualquer empresa, até em uma empresa pequena, são as capacidades técnicas quando a gente olha o currículo, olha o LinkedIn. Só que até então a gente não conhece as pessoas para saber qual é o perfil comportamental dela. Uma coisa eu tenho certeza para vocês, e é o que eu trouxe no artigo. Muitas das pessoas saem da empresa e são desligadas não é pela capacidade técnica, é pela competência comportamental. Né? Porque eu pegar uma capacidade técnica, mesmo em GMO, dentro de grandes certificações, mas se o perfil comportamental não estiver atrelado, não estiver engajado, dentro de resiliência, dentro de hoje, de olhar o negócio com uma visão até do intraempreendedorismo, esquece, não vai para frente. Isso eu posso dizer porque eu estou com profissionais aí que atuam nisso, e lidar com pessoas não é nada fácil, não é, gente?
lidar com mudanças de processo, você chegar em uma empresa que está há 30 anos no mercado e falar que agora tem que agir dessa maneira, aí desde o CEO até a tia que ajuda a gente lá no nosso dia a dia, vai todo mundo torcer o nariz literalmente e talvez nem vai aceitar os processos. Haja resiliência. E é isso que eu trago no artigo, mostrando exatamente essa evolução das soft e hard skills, com predominância na análise comportamental, e termino o artigo, Adrien e pessoal, falando que o próprio pessoal de RH tem que se atualizar, tem que estar antenado nas mudanças do perfil comportamental. O RH tradicional que eu vim lá de trás, hoje, de repente, tem que analisar se de fato é ele que tem que estar para atuar dentro de gestão de mudanças nas grandes empresas e pequenas empresas. Gente, prazerzaço estar com vocês. Agradeço até hoje a Lorena, a Márcia, então, que tá, coitadinha da Márcia, não sei com vocês, mas era todo o tempo acionando, né? E a gente não que a gente vai fazer, mas agradeço imensamente, porque agora realmente despertou a veia, e quem sabe, né, de escrever mais artigos, quem sabe de escrever mais livros. Sim, vamos escrever. Né? Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Só fazendo um adendo aí, Adriana, eu escolhi duas profissionais para o livro que não atuam diretamente com a gestão da mudança, que é a Daniela, que ela é uma RH puro, e a Melissa Campos, que ela é coach, justamente para tirar a confusão que muitas pessoas têm do que o change é o coach, o change é o RH do projeto. Então, a ideia foi trazer essas profissionais que não atuam diretamente para elas falarem o que é, de fato, um coach e o que é o RH linkando com a gestão da mudança. Perfeito, Lorena. Obrigado o adendo também. E brigadão, Daniela, por toda a contribuição, né? Valeu por estar com a gente nesse projeto, né? E agora também queria chamar, né? Estava muito feliz também de poder ter participado desse livro junto com a Maiara, né? Que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto. E a Maiara falou bastante sobre gestão de mudanças organizacionais, né, como competência, fator determinante para a sobrevivência das empresas. Então, Maiara, como é que foi, né, essa experiência para você? Conta um pouquinho para a gente, né, dessa jornada, e obrigado por ter participado com a gente também. Boa noite, gente. Estou tentando pensar em palavras para não ser repetitiva aqui e mostrar a emoção desse momento, né? Acho que a Lorena sonhou e fez a gente sonhar junto, embora não era algo que a gente esperava, mas eu também sentia muita falta de profissionais apaixonados mesmo, né? Eu pude conhecer, alguns eu conhecia, outros não, que gostam do tema e facilitam isso, né? Eu comecei a minha carreira muito como consultora de gestão da mudança em grandes consultorias, igual alguns colegas aqui que ainda estão em consultoria, ou enfim. E agora faz uns 5 anos que eu estou no movimento de trabalhar dentro do RH e olhar essa questão de gestão da mudança, né? E o livro, né, o capítulo, foi muito nesse sentido do quanto a competência de gestão da mudança, ela não é só do profissional de change, ela não é só do profissional do projeto, a competência ela tem que ser coletiva. Não adianta eu ter uma receita, um framework, lógico, tudo isso ajuda muito a gente, todas as certificações que existem no mercado, todas as dicas, tudo que tem aí no mercado facilita muito a gente poder entender como a melhor forma de guiar, mas a empresa só vai conseguir mudar se ela mudar junto, se ela mover junto, e com isso construir aí competências juntas, né? Então, as competências individuais que a Monique trouxe, que a Dani comentou, todo mundo foi falando aqui, elas vão se somando a uma grande competência da empresa coletiva, organizacional para essa mudança. Quer ter um planejamento estratégico, quer olhar a mudança, todo mundo em direção àquele foco da mudança, está na estratégia da empresa, né? Então, o artigo está muito bem assim, a gente colocou bastante exercício também prático, não sei se todo mundo conseguiu ver, comprar o livro, mas está muito legal porque a gente pensou em realmente fazer isso para vocês pararem, pensarem e refletir. Será que a gente faz isso na minha organização? Será que a gente precisa cuidar mais dessa competência? Um assessment praticamente mesmo, né? Acho que todos aqui pensamos nesse sentido. Então, fiquei muito feliz de poder contribuir nesse aspecto, porque acho que é um movimento, assim, a mudança, a única certeza é que vai ter mudança sempre, a gente sempre vai estar com constante estabilidade, e todo mundo vai precisar lidar com isso. Não é só a profissional de change, não é só o profissional de RH, não é só o líder, é todos os indivíduos, né? Mas juntos
eles conseguem mover e criar uma cultura. Então, quando você chega numa empresa nova e você vê uma cultura de mudança, você acaba aprendendo também disso. Então, ela é construída, né? Não é uma coisa que é simples e, enfim, acho que é um pouquinho disso. Estou tentando ser resumida aqui, porque tem muita gente para falar, muitos profissionais incríveis aí que eu conheci nessa jornada e pretendo conhecer também. Fico à disposição para trocar mais ideias com vocês sempre. Volta para você, né, Adri? Brigadão, Mayara, show de bola e brigadão, né, pela toda a sua participação, né? E continuando aqui para a gente fechar o tema de habilidades e competências de GMO, né? Como a Lorena bem falou, queria chamar e convidar um pouquinho, né, a Melissa Campos para falar um pouquinho para a gente sobre o capítulo dela, que é a gestão de mudanças organizacionais e a inserção do coaching e do mentoring como diferencial na busca por melhores resultados. Então, Melissa, bem-vinda, né? E como foi a experiência para você? Acho que a Melissa caiu. Eu acho que a Melissa caiu, Adria. Tá bom, aí a gente volta para ela depois, então, né? Então eu passo então agora para falar um pouquinho com a Liliane Freire. A Liliane falando, né, já começando um pouquinho sobre o bloco, falando um pouquinho mais sobre o dia a dia mesmo do GMO, né? E a Liliane escreveu para a gente sobre a estratégia como um passo fundamental na condução da mudança, né? Liliane, tá por aí? Como foi a experiência para você? Eu acho que a Liliane vai entrar no final, viu? Porque ela está em outra live agora. Ah, Lorena, então beleza. Então vamos lá. Agora eu sei que a Marcela tá por aí. Marcela tá aqui, eu tô vendo ela, né? Então vou passar para você, então, né? A Liliane acho que está entrando aqui agora, mas depois a gente volta para ela. Então, Marcela, você escreveu para a gente sobre a importância da comunicação, né, efetiva na condução de mudanças organizacionais. Também um prazer aqui estar com você, que a gente já teve a oportunidade de trabalhar junto, né, bem próximo, né? Muito legal ter participado desse projeto com você. Conta um pouquinho para a gente sobre como foi a experiência e o que você traz para a gente nesse capítulo. Tá. Bom, gente, boa noite. Para quem não me conhece, eu também estou aí no mercado há 18 anos defendendo o que as pessoas acreditavam que era abraçar a árvore, e é muito longe disso, né? Então, e também daquelas confusões técnicas onde muita gente fala, você é de Gemude, você vai controlar as mudanças no sistema. Não, então a gente também tem que quebrar esses mitos. É muito legal estar aqui com vocês, dividindo um pouco, dividindo e multiplicando conhecimentos. Aprendi muito nesse período todo e muito feliz de rever alguns rostos aqui de pessoas que, em algum momento dessa carreira, estiveram comigo agregando sempre de alguma forma, seja para a lição aprendida ou para projetar para frente. Bom, eu vou voltar falando da comunicação e da concepção do sonho da Lorena, por sermos amigas muito próximas. Antes de qualquer coisa, eu acho que antes de dividir com outras pessoas, ela até dividiu comigo pensando se ela não estava doida sozinha. E o empoderamento da ideia falou assim, só vai. E foi o que a Mayara também tinha falado, né? Cara, as coisas estão aí, a engrenagem precisa funcionar. E falando de comunicação, por que não a gente falar de prática mesmo? Então, a ideia central do livro materializou muitas das coisas que eu vivi em projetos, seja de processos, pessoas ou sistemas. Então, primeiro dos pontos, né? Eu separei em tópicos. A atuação de forma mais colaborativa, dando visibilidade para todos os níveis de qualquer iniciativa, do que está acontecendo. Se você tem clareza, você tem tanto o patrocínio dos sponsors mesmo, que defendem ali a implementação de qualquer mudança, e também a questão de você ter o buy-in de todas as áreas, então seja stakeholder ou não, de alguma forma a pessoa vai ser afetada com essa mudança, porque a empresa vai se comportar de uma forma diferente. Então, isso é muito importante. Essa atuação em rede, de forma colaborativa, é muito importante porque você tem resultados muito mais sólidos, independente da densidade dessa entrega.
humanizar essas entregas é muito importante também, porque você tem que saber dos limites de cada área, ou enfim, ou de entendimentos, e aí vem as inclusões, a decodificação dessas comunicações a partir da mesma narrativa central, né, do mesmo tema. Então, isso foi o que eu tentei expressar nesse capítulo, falando que é imprescindível que a gente construa esses relacionamentos com os stakeholders para conseguir fazer com todo o desdobramento das entregas de fato. Então, a ideia central, passar o entregável de uma forma mais fluida, mais conectada, mais convergente com o propósito da mudança é muito mais importante do que o próprio entregável ou que o orçamento do projeto, porque, assim, pagar por um projeto, pagar por uma iniciativa, qualquer centro de custo paga, mas fazer com que ele seja, de fato, bem-sucedido, na sustentação a gente vai ver, seja por quantidade de chamados ou outras necessidades correlatas, que aí quem falou do capítulo de treinamento e outras bases, né, de sustentação dentro da disciplina possam ser conectadas. Mas é basicamente isso. Então, a gente sempre trazer clareza para todos os públicos, não esconder. Então, assim, eu tenho que dizer o que eu entrego, o que eu não entrego, não fazer nenhum tipo de compromisso ou promessa que vá comprometer a credibilidade, inclusive do Change, que já foi bastante marginalizado e hostilizado em várias empresas. Então, é isso, gente. Show, brigadão, Marcela, é muito legal, né, a narrativa sobre a comunicação. Agora eu também queria chamar a Ana Cláudia Cotrim, né, que fala um pouquinho para a gente sobre a gestão da aprendizagem em projetos e sua relação com o sucesso das mudanças. Então, Ana, bem-vinda, e como foi a experiência para você? Boa noite, Adrian. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, quero agradecer a Lorena pelo convite e a Márcia por todo o trabalho, agradecer vocês todos pela parceria aí nesse projeto. E, bom, eu falei no capítulo sobre a importância da aprendizagem, né, e dos treinamentos para o sucesso da mudança, porque quando a gente está num projeto, a gente tem aí algumas competências, alguns conhecimentos que o projeto gera isso para a empresa, né? São novos para a empresa. Então, a gente precisa fazer um trabalho aí de identificar todo esse conhecimento novo, essas competências novas, né, que essa mudança está trazendo para a empresa, e fazer um trabalho aí de pensar como que a gente vai fazer para que as pessoas, né, que são impactadas por essa mudança, que elas possam ter o conhecimento necessário para que a mudança seja bem sucedida. E aí, nessa estruturação toda de treinamento, a gente tem aí vários passos que são importantes e às vezes a gente tem que montar, né, uma escola de negócio dentro do projeto para lidar com tanto treinamento, com tantos stakeholders, né, tantas horas de treinamento, tem que coordenar uma logística enorme, que são salas de aula, são materiais para treinamento, metodologia de treinamento, vai ser virtual, vai ser presencial, como que vai ser isso? Então, é uma coordenação muito grande entre as áreas do projeto e entre Change e normalmente a área de treinamento, né, o corporativo lá das empresas que cuidam disso. E aí, a gente fala também de um pouquinho da curva, né, de aprendizagem, porque a gente não espera que uma pessoa que tem um hábito, né, de executar tarefas ou de executar seu trabalho de uma forma que em 2 horas de treinamento ou 4 horas de treinamento que ela já saia preparada para assumir isso, né? Quer dizer que ela aprenda tudo e já saia mudada, né, daquele treinamento. Não é assim que acontece. Tem um tempo para as pessoas se adaptarem. E aí,
por fim, a gente fala um pouquinho do momento, né, da pandemia e como a gente teve que agir muito rapidamente, principalmente no projeto que eu estava no momento. O lockdown se deu aí 45 dias antes de um go live. A gente estava às vésperas de iniciar treinamento presencial, com sala alugada, com máquinas, com tudo preparado, e de repente lockdown. Aí a gente teve que ser muito rápido para absorver essa mudança e ir para o Go Live mesmo assim. E tivemos aí uma estratégia muito rápida, uma resposta rápida para conseguir levar a iniciativa adiante, e foi um sucesso. E essa experiência nos faz refletir, né? O quão rápido a gente tem que agir, e que a mudança pode vir assim rapidamente. A gente tem que agir mais rápido ainda em relação às mudanças. Então, falando um pouquinho aí do capítulo, Adria. Obrigada. Obrigadão, Ana, excelente, né? Muitos desafios, né, que a gente sabe, né, nesse momento, e também não só desafios, né, para treinamento, mas para cultura geral, né? E principalmente na cultura latina, a gente tem a Angélica Ramírez, né, que falou um pouquinho para a gente sobre um olhar da prática de gestão de mudanças organizacionais na cultura latina. Então, Angélica, bem-vinda, né? Obrigado por ter feito parte dessa jornada conosco, e conta um pouquinho para a gente sobre o seu capítulo e sobre a sua experiência no livro. Olá, Adriano, olá a todos. Estou muito agradecida por poder participar deste livro, a Lorena, a Marcela, a todos os colegas. Bom, sou colombiana, mas o Brasil me adotou e eu trabalho já faz uns 10 anos em projetos, muito grata com minha profissão. E, a verdade, quis escrever sobre esse tópico porque eu acho que muitas vezes entramos em um projeto e não vemos como é importante identificar essa cultura, não somente do país, não somente da empresa, sino também das pessoas, porque cada um tem um jeito diferente de ver as coisas. Então, precisamos muito enxergar como cada indivíduo vê essas mudanças, né? Não é somente agora vai mudar o sistema, agora vai mudar de área, e sim como isso também vai impactar dentro da pessoa, culturalmente, como temos que tratar isso da melhor forma para que os resultados sejam o melhor possível, que consigamos, claro, em cada projeto. Então, para mim foi uma honra. Eu sinto que a verdade, participei muito com todas as minhas experiências na Colômbia, no Brasil, no Rio Grande do Sul, na Natura, no Peru, etc. Então, me deram ferramentas para poder ter uma voz e falar, olha, precisamos ter empatia, precisamos ser criativos, precisamos focar muito na comunicação, colocar-nos nos sapatos dos outros, sempre falamos disso, e trabalhar como equipe, que assim, dessa forma, eu acho que a cultura vai ser mais importante nos projetos e vamos ter um resultado muito positivo. Então, meu agradecimento a todos, a Lore, trabalhei com ela no projeto no Rio Grande do Sul, uma cultura totalmente diferente, a que estamos acostumados em São Paulo ou em outros países, etc. Então, é muito legal poder dar essa visão e poder olhar detalhadamente uma questão que, às vezes, uno fala, não, é somente uma mudança de sistemas e aí paramos. Então, a cultura sim é importante, a adaptação de cada pessoa é importante e, sobretudo, pôr-nos em comunicação com todos e poder-nos abraçar e poder-nos comemorar, porque, afinal, a cultura do projeto é que faz o resultado ser muito, muito positivo e ter o resultado que, a verdade, o sponsor ou todos os gerentes de projetos querem. Então, obrigada a todos, obrigada aos colegas e obrigada, Adriano. Essa foi a minha apresentação. Obrigado, Angélica, né? Uma contribuição bem importante aqui para o nosso livro também, né? E também quando a gente fala, né, não só da cultura, a gente fala sobre gerenciar mudanças num mundo frágil e não linear, né? Então, para falar um pouquinho sobre esse tema, a gente tem também a Ana Luísa Chiabi, que escreveu esse capítulo para a gente. Então, eu queria convidar a Ana aqui para falar um pouquinho para a gente. Obrigado por ter participado aqui com a gente, né, nessa jornada, e bem-vinda, Ana.
Obrigada, Adria. Bom, falar de mudanças lineares, né, que antigamente, há um tempo atrás, era mais comum a gente ter esse tipo de mudança. E agora a gente tem as mudanças não lineares, ou seja, complexas. A pandemia trouxe muito isso para a gente, e não só a pandemia, mas também a velocidade que as mudanças acontecem hoje. Então, é importante que a gente também se prepare para isso, né, para gerenciar as incertezas. Então, muitas vezes, o que a gente tinha de melhores práticas não servem para aquele processo de mudança que a gente está passando, que é descontrolado, que é caótico, que é complexo, desordenado. E aí a matriz Knevin, ela traz um pouco desse conceito e nos ajuda a nos estruturar, né, dentro dos quadrantes lá do óbvio, do claro, do complicado, do complexo, do caótico e da própria desordem. Então, o capítulo ele conversa muito sobre isso, sobre a necessidade da gente conseguir se adaptar rapidamente a um processo de mudança que não está sob o nosso controle, sobre a necessidade da gente ter coragem em agir em um processo de mudança e não paralisar. E vai muito em coerência com o que todo o livro traz na jornada, né? Que é do perfil do líder da mudança, que é das competências que a gente precisa desenvolver para chegar em um momento de mudanças não lineares, a gente está mesmo assim preparado para lidar com elas. Rapidinho é isso daí, vamos seguir. Beleza, Ana, brigadão. Também super artigo aqui, super capítulo do nosso livro, né? E aí, como você falou, nessas mudanças não lineares, caóticas, né? Tem um aspecto muito cultural nisso que é muito forte, né? Como as organizações têm que se adaptar a essa nova cultura, esse novo mercado. Então, a gente tem também autores que falaram bastante sobre cultura organizacional e liderança, né? E começando, né, esse bloco, eu queria voltar a chamar a Lorena, né, falando um pouquinho sobre mudança de mindset em preparação aos novos desafios, né? Então, conta para a gente um pouquinho, Lorena, o que você fala, traz para a gente nesse capítulo. Pois é, eu aproveitei a oportunidade e pensei, vou escrever também. Toda vez que a gente entra em projeto, ou qualquer tipo de projeto, a primeira coisa que pergunta para a gente é o que você faz para mudar? Como se a gente tivesse uma receita, né, pronta. O que você faz para você mudar a resistência? O que você faz para você... Como que você consegue essa mudança? Então, eu sempre digo o seguinte, existem gatilhos, né? A mudança, você só muda se você quiser. Só se você quiser, a gente sabe disso. Agora, no meio desse querer, né, mudar, existem gatilhos. Existe aquele momento da conscientização que você faz um clique. Poxa, eu tenho que mudar mesmo, né? Então, até a gente conseguir chegar nesse momento desse clique, desse gatilho de eu devo mudar, eu preciso mudar, tem vários processos. E eu poderia falar aqui de várias metodologias que nós utilizamos, né? A comunicação, impacto, enfim, várias metodologias, métodos, práticas, enfim, eu podia estar falando de tudo. Mas eu acredito muito naquela coisa do olho no olho, sabe? Da conscientização, daquela conversa, né? Aquela conversa que durante a pandemia ficou bem difícil para a gente, que era aquela conversa de cafezinho, né? Porque o Change, ele atua muito no bastidor, né? Eu sempre atuo com aquela leitura de sala. Né? A gente entra na sala, você já sente se as pessoas estão eufóricas, se as pessoas estão tristes, se elas estão felizes, e a gente já pergunta o que está acontecendo. Então, eu falei um pouco daquele clique, né? Que momento que isso acontece, que as pessoas precisam conscientizar, que precisam mudar. Mas eu não foquei em projetos, eu foquei na vida, no dia a dia. Tanto que eu dei um exemplo de uma vez que eu estava no aeroporto e ouvi uma conversa de uma filha com a mãe, que a mãe dizia, a filha dizia para a mãe, poxa, mãe, você não muda nunca. Né? Então, eu trouxe esse exemplo do dia a dia, expliquei o que precisava aí para essa mãe mudar, né? E os gatilhos que a filha tentou transferir para a mãe, para que ela angariasse essa mudança da mãe, né? Então, é bem interessante, essa é a pergunta-chave que sempre perguntam para a gente, qual que é a receita do bolo, mas a receita do bolo está em a gente conseguir, em algum momento,
conscientizar as pessoas da mudança. Não é fácil, né? Mas a gente aí é onde entra a competência da mudança. Nós temos que ter essa competência de mudar, para a gente ter a fala da mudança, para a gente ter a prontidão da mudança, né? Eu já participei de muitas reuniões que eu vejo a pessoa falar, mas ela não tem a prontidão da mudança, ela não fala da mudança, né? Então aquilo, as pessoas entra pelo ouvido e sai pelo outro, as pessoas continuam iguais, né? Então eu quis falar sobre isso, resumindo. Obrigada, Adriana. Legal, Lorena, brigadão. E a gente sabe, né, que a mudança individual precisa acontecer para que a mudança organizacional aconteça, né? E, obviamente, que quando a gente fala dessa mudança organizacional, existe a cultura como um elemento estratégico nos processos de mudança organizacional, né? Então, gostaria de voltar a falar também um pouquinho com a Márcia, que falou, né, escreveu para a gente sobre esse tema, né? Então, Márcia, como que o que você traz para a gente nesse capítulo também? Legal, Adrian. A gente fala muito e foca muito no nosso dia a dia, nos projetos de change, né, em novos conhecimentos e novas habilidades, né? Levar isso para os usuários através da frente, né, de treinamento, principalmente, né, comunicação, engajamento. Mas a gente tem uma terceira camada, né, que é mais profunda, vamos dizer assim, que é a dos comportamentos. E que muitas vezes a gente não chega lá, porque o projeto não requer que a gente mexa em comportamentos, e mexer em comportamento é muito difícil, né? Requer tempo para mudar, então muitas vezes nem vale a pena, mas tem projetos em que você precisa, de fato, chegar lá. Senão você o usuário não vira a chave. A gente costuma dizer, né, de forma muito simples, que a cultura é a forma da organização fazer, pensar, agir, né? Como é que as coisas são feitas por aqui? Sabe como é que quando você chega numa organização, você está no seu primeiro dia, daqui a 2 semanas você chama um colega para almoçar, mas e aí? Já li as políticas, já li as normas, mas como é que de fato as coisas acontecem por aqui? Isso é cultura, né? Como é que acontecem as promoções? De fato como está aqui no papel ou é relacionamento? Então, assim, essas coisas que a gente vai vivendo e aprendendo, quando você vê, você já está dentro, já faz parte daquilo, já foi sugado. E num projeto, né, muitas vezes a gente precisa olhar para isso também. Poderia dar vários exemplos aqui, inclusive no artigo eu trago 3 exemplos, né, 3 que ilustram assim, a importância da gente olhar para comportamento, mesmo num projeto, mesmo numa implantação do sistema, tá? É claro que a gente não vai olhar para isso predominantemente, mas em alguns aspectos é relevante sim. Eu olhei para a Bia, que está aqui na audiência aqui, a Bia trabalhou comigo e lembrei muito de um fato aqui, só ilustrativo, gente, numa virada que a gente fez na operação, com 1 semana, 2 semanas de operação, a operação, uma unidade de negócio estava com uma pilha de nota fiscal, de mais de 1.500 notas fiscais acumuladas, porque simplesmente o usuário, ele sabia, ele foi treinado, ele sabia o que era uma nota fiscal, sabia da entrada, mas, sabe, gente, por achar que aquilo ali estava muito complicado, né, e muito demorado, ele foi engavetando nota. Isso é um comportamento, né? Tem um porquê por trás disso, e isso traz um impacto para a operação. Então, não é só a falta de habilidade, a falta de proficiência que prejudica, né? Às vezes, um comportamento que a gente não vira, que a gente não muda, também atrapalha muito, é muito crítico. Então é isso, pessoal, não vou me alongar muito, mas é um aspecto que a gente precisa olhar com carinho no nosso dia a dia, em gestão da mudança, e espero que vocês gostem aí do artigo e dos exemplos que eu trouxe. Show, Márcia, brigadão, né? E bem fazendo o link, né, com o que você comentou, essa mudança de comportamento, ela recai muito sobre os líderes da organização, né? Então, quando a gente fala se você está preparado para ser um líder de transformação digital, a Gabriela veio e trouxe esse capítulo para a gente, né? Então, Gabriela, bem-vinda, e queria que você falasse um pouquinho sobre o capítulo, né? Como que as pessoas estão preparadas hoje para liderar essa transformação. Legal, obrigada, Adrian. Obrigada, Lorena, Márcia. Lorena, admiro muito o trabalho dela e a garra que ela fez com que tudo isso acontecesse. Eu falei várias vezes isso para ela, sou muito grata mesmo.
por isso. Eu comecei a trabalhar com gestão de mudança há mais de 15 anos. Eu liderei equipe de consultoria de change no Brasil, fora, e hoje eu atuo como uma líder de mudança no agronegócio, né? E liderando projetos de transformação de negócio, né? Então, eu sempre fui muito apaixonada por gestão de mudança. Eu tenho muito orgulho da profissão que eu escolhi, assim, e do tema que eu escolhi trazer como carreira e como a minha vida, né? Mas eu sempre fui uma grande provocadora, e eu acho que a Márcia também me ajudou a capturar isso no artigo, que era: Gabi, vamos questionar muito aí, né? Vamos pôr uma interrogação aí no seu livro para fazer essa pergunta: o quanto a gente tem líderes de transformação digitais, né? Então, como que a gente conecta esse tema de tecnologia com o tema de liderança de transformação, né? Então, no livro, o meu capítulo ele fala sobre os líderes de transformação, né? Porque nenhuma mudança, na minha visão, ela é bem sucedida se a gente não tiver uma rede de pessoas capazes de ajudar a promover a mudança. Então, nós somos da época que gestão de mudança chegava nos projetos e as pessoas falavam: chegaram os salvadores da pátria, né? E, na verdade, o change não é feito por gestão de mudança só, né? Gestão de mudança é um habilitador dos processos de transformação, mas quanto mais líderes nas organizações a gente tiver preparado para promover mudança, maior é o sucesso dessa mudança, né? Então, eu acredito muito nesse poder das redes, né? E aí eu faço uma provocação em relação ao líder num cenário de transformação que é cada vez mais digital. Então, tanto quanto apaixonada por gestão de mudança, eu sou apaixonada pela tecnologia, e sei o quanto que a tecnologia é importante no mundo que a gente vive hoje, e o quanto a nossa mentalidade, a nossa cultura tem que estar muito mais adaptada para esse cenário digital, né? Então eu brinco um pouco que a combinação perfeita desse líder de transformação é um líder de transformação que inspira, que move, que movimenta as pessoas para fazer as mudanças acontecerem, mas que tenha que ter esse olhar digital, né? Um mindset aberto, eu posso falhar sim, eu tenho que ser mais ágil, eu tenho que pensar de uma forma diferente, o cliente tem que estar no centro da minha decisão, né? Então, eu acho que essas são características dessa liderança digital que a gente precisa estar o tempo todo adaptada e se preparando para trabalhar, né? Então, eu convido aqui, como todos, a lerem o livro, né? A buscarem mais informações sobre o tema de cultura digital, liderança digital. Eu acho que acredito que isso tem um superpoder, e o quanto que eu acho que vale a pena aplicar um modelo de rede de transformação nas empresas, trazendo líderes para fazer com que a mudança possa acontecer de forma mais ampla aí, né? Obrigada, Adrian, obrigada a todo mundo. Obrigado, Gabriela, e com certeza, né? Quando a gente fala não só de rede de mudança, mas liderança digital, a gente também precisa não só dessa liderança digital, mas dessa liderança inclusiva, né? Com uma nova forma de conduzir equipes e prosperar no mundo atual, né? Então, para falar desse tema, né, meu querido colega aqui, José Marcos, né, que escreveu esse capítulo para a gente. Então, José Marcos, por favor, bem-vindo, né? E conta um pouquinho para a gente do que é necessário para ter essa liderança inclusiva. Obrigado, Adrian. Obrigado, Lorena, pelo convite. Márcia, todo mundo. Eu estou bastante também emocionado aqui, né? Vou tentar resumir. Esse capítulo ele fala sobre liderança inclusiva, que, na minha opinião, é um novo paradigma, como foi a entrada da internet para a tecnologia, né? Porque hoje o mundo que está... Tudo se conecta nesse livro, né? Quando a gente fala, né, Chiabi, da questão do mundo caótico, da imprevisibilidade, dos cisnes negros, etc., né? A gente tem um mundo cada vez mais imprevisível. E como é que a gente vai ter uma liderança que vem lá do comando e controle do século da Revolução Industrial? A gente precisa mudar essa questão dos comportamentos da liderança. E é isso que trata o tema. Eu dou alguns exemplos, experiências próprias como profissional, do início de carreira, até na consultoria, né? E pegando o modelo da Deloitte, onde eu trabalho até hoje, modéstia à parte, orgulhosamente, ainda na Deloitte como diretor, né, dessa área de diversidade e inclusão, né? E esse modelo ele fala o seguinte, que existem 6 traços para a liderança inclusiva. O primeiro traço é a liderança, é o comprometimento, né? O líder precisa estar comprometido pessoalmente com a questão de um ambiente mais inclusivo. O segundo traço é a coragem, e coragem não quer dizer bravura, né? Eu sou corajoso. É a coragem, a faceta de coragem, para vocês terem uma ideia desse traço, é uma só, é a humildade.
é humildade para desafiar o status quo, é humildade para falar assim, eu não sei todas as respostas, para assumir a sua vulnerabilidade, né? O terceiro traço é conhecimento dos vieses, ou seja, todo mundo tem viés, quem é ser humano tem cérebro tem viés, né? E esses vieses levam a preconceitos. Então, é a primeira coisa o líder entender, o líder, quando falou no artigo aí, né? Ou líder, né? A liderança precisa entender, reconhecer esses vieses e trabalhar esses vieses, né? Poxa vida, para mim, o que importa é mérito, não importa se é pessoa preta ou branca ou amarela. Não, peraí, não é bem assim. Isso aí é um viés seu, né? Então, vamos lá. Com esses viés, trabalhe e não admita, a partir de então, na sua equipe, comportamentos não inclusivos, brincadeiras, assédio moral, brincadeirinha de negro, de LGBT, de mulher. Isso não se faz mais num ambiente humanizado de trabalho, né? O quarto traço é curiosidade, né? Curiosidade. Curiosidade, procurar saber, engajar as pessoas, parar de falar assim, olha, fala aí, Ana, o que você pensa, Monique, Adrian, tá bom, vocês têm boa ideia, mas a minha ideia é melhor, vou implementar isso aqui, né? Ou então cortar as pessoas, não permitir que as pessoas tragam novas ideias, né? É o contrário, é incluir as pessoas nesse ambiente de novas ideias que gera, inclusive, inovação, gera desenvolvimento, né? Ser culturalmente inteligente. Eu falei com um líder num projeto que eu estou participando e falei sobre a cultura do funk carioca, por exemplo. Ele falou, nem ferrando. Funk, para mim, é aquele que eu ouvia lá no Blue Note, em Nova York, quando eu morei em Nova York. Falei isso para você, isso é um preconceito seu, porque isso também é cultura. Não importa se você não goste, é diferente. Mas o respeito e entender que existem outras culturas no mundo, não só a sua, é fundamental, né? E o sexto, não menos importante, é a colaboração. E a colaboração, a gente remete lá atrás, e todo mundo aqui é decano de Change Management, né? Eu comecei em 97, veja bem, né? Comecei no mundo SAP, como consultor de SAP, e a gente perdeu a continuação do projeto, porque o cliente falou, faltou o Change Management. Eu falei, o que é isso? De comer, de beber? Entrei no mundo de Change Management, no meu primeiro projeto como consultor de SAP. E colaboração não é você só falar assim, vamos dar as mãos, vamos fazer danças circulares, vamos pensar positivo. Não, colaboração é você desafiar os silos, fazer intra-relacionamentos, né, interrelacionamentos nas áreas, quebrar silos, quebrar as metodologias, né, a agilidade, tudo que está vindo aí está indo ao encontro disso que a gente está falando, né? Então, a liderança inclusiva, para encerrar, pessoal, é assim, na minha opinião, é um novo paradigma do mundo organizacional que está pedindo a humanização do trabalho. E a gente não tem transformação. Pode ter transformação, sim, mas não tem transformação sustentável, né, duradoura, se a gente não tem a liderança capitaneando e protagonizando a mudança de um ambiente tóxico e cheio de preconceitos que a gente tem hoje para um ambiente inclusivo, onde todos tenham oportunidade. E o Change Management precisa estar nesses movimentos de liderança inclusiva. É isso, perfeito, Zé. Muito obrigado, né? Até porque essa mudança é uma mudança comportamental, né? E tem sem muito dúvida gente para isso, né? Tem a ver com cultura, tem a ver com tudo isso que os colegas aí, as colegas falaram, né? Perfeito, né? E aí eu sei que a Melissa não entrou, né? Mas voltando um pouquinho, né? Eu queria dar a oportunidade também para a Liliane falar um pouquinho, né? Sobre o capítulo que ela escreveu, sobre a estratégia como um passo fundamental na condução de mudança, né? A gente falou sobre um monte de assunto, mas como é que é a estratégia para a gente conseguir executar tudo isso, né? Então, boa noite, Liliane. Boa noite, pessoal. Ai, que difícil entrar logo depois do Zé. Que difícil esse narrador nato, assim. Mas eu vou fazer o meu melhor aqui. A quem eu admiro muito, por sinal, viu, Zé? É recíproco. Bom, eu sou Liliane, sou mãe de 2 filhos, sou jornalista de formação e idealista de essência. Eu entrei em GMO pelo pilar de gestão de comunicações. Durante 15 anos eu fui gestora de comunicações e nos últimos 10 eu me apaixonei perdidamente por Change e venho conduzindo projetos. Esse tema de estratégia como passo fundamental eu escolhi por uma questão de angústia profissional mesmo, assim, porque eu acho que é uma etapa tão essencial e tão negligenciada, encurtada, em termos de prazo, de profundidade, dada a urgência dos entregáveis palpáveis que as empresas clientes esperam, como se um bom diagnóstico não fosse uma entrega palpável, e
assim, é a linha, né, é o direcionador de todo o nosso trabalho. Se a gente não entende, e aí tem tudo a ver com a Márcia, com entender de fato a cultura da empresa que a gente está começando a trabalhar, né? Como disse Drucker, o planejamento estratégico é o processo contínuo e sistemático de tomar decisões atuais que envolvem riscos futuros e medir o resultado dessas decisões. Então, assim, numa mesma frase, a gente tem palavras que assombram loucamente os executivos, riscos e medir resultados. Então, assim, a gente acaba, né, muitas vezes, negligenciando um momento de extrema importância, que é fazer uma boa estratégia da mudança, como a gente chama na nossa metodologia. E para criar essa estratégia, né, sob medida para a organização, é super importante entender cultura, entender seus aspectos tangíveis e intangíveis, relacionamentos, como se dão os poderes, né, como se dá a relação de poder na organização, um pouco do que o Zé trouxe para nós, né, como é isso de fato. E a estruturação dessa estratégia, sem dúvida, é um passo fundamental para compreender melhor, né, quais as proposições, né, para ser mais assertivo nas propostas que a gente vai fazer para o trabalho a seguir. Não tem receita pronta para perceber cenário, cada cenário é cada empresa é o contexto interno e externo, eles, né, têm as suas especificidades, mas o mais importante é buscar desde o início do projeto as pessoas que vão poder ser as facilitadoras na empresa. Alguém disse que não é GMO que faz as mudanças acontecerem, e eu concordo totalmente. De fato, a gente precisa entender quem são as pessoas que vão nos ajudar a ser essas facilitadores para que essa mudança aconteça. E o consultor, ele tem que constituir um time que vai, né, trabalhar junto com ele nesse processo. Então, assim, o diferencial que eu percebi nesse livro é que a gente não é dono da verdade, a gente se coloca como a gente percebe, como a gente entende, como a gente vivenciou ao longo da nossa carreira. São aí mais de 12 anos de Change, e foi um prazer enorme participar desse livro. Eu espero que a gente tenha outras oportunidades aí de conversar mais sobre o tema. Obrigada, Adrian. Obrigado, Liliane. Brigadão. Sei que a gente já passou um pouquinho do tempo, né? Mas só queria novamente agradecer aqui a todo mundo por ter apresentado, né? Não só terem feito parte desse projeto, mas poderem ter comparecido hoje aqui no webinar da CMP Brasil para trazer toda essa experiência, né? Então, se alguém quiser comprar o livro, está disponível nas principais livrarias já, né? A gente não vai fazer propaganda para ninguém, só do nosso livro mesmo, né? Então, por favor, mesmo se esse livro foi feito por profissionais para profissionais da área, mas mesmo se você não é da área, né, recomendamos fortemente que você leia, porque a gente fez numa linguagem bem acessível, para que vocês possam entender as complexidades desse tema e a gente conseguir ter cada vez mais conversas relevantes e fazer as organizações moverem para o seu estado futuro, né? A gente tem o sorteio do livro aqui que vai acontecer. Eu entendo que a gente ainda tem algumas pessoas preenchendo o formulário, então se você ainda não preencheu, por favor, preencha, tá? A gente vai sortear e divulga no site da CMP amanhã o ganhador e entre em contato por e-mail com vocês, tá bom? Queria agradecer novamente a todos, né? Um prazer muito grande recebê-los aqui hoje. E vamos ter, né, como continuação, né, desse webinar, a gente está estruturando pela CMP uma série de webinars novamente com os autores aqui para a gente falar por temas específicos, né? Então a Lorena vai ajudar a gente a organizar isso também para que a gente reative, né, as lives que foram feitas e a gente possa fazer novas baseadas no livro e trazer novos convidados também para que a gente esteja sempre com temas relevantes aqui para a comunidade, tá bom? Então, parabéns a todos, né, novamente, sucesso aqui para o livro e desejo a todos aí uma ótima semana a todos, tá bom? Um grande abraço e até mais.
Obrigado, boa noite. Boa noite, obrigada. Adriano. Tá, gente. Márcia, muito bom te ver de novo. Quem tá falando, gente? Léo. Oi, Léo. Léo, e aí? Parabéns a Tudo todos bom? pelo livro, viu? Muito bom. Obrigada, Muito Léo. ótimo. Miriam, obrigada. Um abraço, gente. A Mel conseguiu voltar só agora. Ai, meu Deus. Gente, obrigada, viu, pela participação de vocês. A gente não fez a foto. Deu tempo. Não Eu gravei, depois a gente pega um print. Ó,